22 de janeiro de 2026, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 7 a 12. Jesus retirou-se com seus discípulos para a banda do mar e seguiu numa grande multidão de povo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, da Transjordânia e das vizinhanças de Tiro e de Sidônia. Tendo ouvido as coisas que fazia, foram também em grande multidão ter com ele. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão o não atropelasse. Porque, como curava muitos, todos os que padeciam algum mal arrojavam-se sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele ordenava-lhes com severidade que não manifestassem. Vejamos agora os ensinamentos à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino e os grandes nomes da patrística. Segundo Teofilacto Diócrida, ao mesmo tempo também retirou-se para fazer o bem a mais pessoas, afastando-se dos ingratos, e com efeito muitos seguiram-no e os curou. Segue-se, pois, seguiu uma grande multidão do povo da Galiléia e da Judéia, os de Tiro e de Sidônia. Sendo estrangeiros, receberam coisas proveitosas de Cristo, já seus parentes, os judeus, perseguiam-no, e assim não há nenhuma utilidade no parentesco, se não houver semelhança de bondade. Segundo São Bento, os judeus, com efeito, vendo as obras de seu poder e ouvindo as palavras de sua doutrina, perseguiram-no. Os estrangeiros, por seu turno, levados apenas pela reputação de seus poderes, vieram em enorme batalha para ouvi-lo e suplicar o auxílio de sua salvação. Por isso se segue. Mandou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca. Segundo as palavras de Teofilacto Diócrida, vede sua glória ocultada com efeito para que a turba não o atropelasse. Pediu uma barca de sorte que, nela entrando, se conservasse ileso. Segue-se, todos os que padeciam algum mal arrojavam-se sobre ele para o tocarem. Os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele. Chama de mal as enfermidades, pois o próprio Deus nos fere como um pai aos filhos. Vejamos as palavras de São Beda. Prostravam-se, pois, diante do Senhor ambos os grupos, aqueles que tinham as chagas das enfermidades corporais e os que eram atormentados pelos espíritos imundos. Os enfermos, com a sincera intenção de obter a saúde, e os endemoniados, ou melhor, os demônios que neles habitavam, coagidos pela força do temor divino, não apenas eram compelidos a prostrar-se diante dele, mas também a confessar sua majestade. Por isso se segue e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Por isso é admirável a cegueira dos arianos, que depois da glória da ressurreição negam o Filho de Deus, a quem os demônios confessavam, ainda vestido de carne mortal. Segue-se, Mas ele ordenava-lhes com severidade que o não manifestassem. Mas ao pecador, diz Deus, Porque relatas tu os meus preceitos? O pecador é, pois, proibido de pregar o Senhor, para que ninguém, ao ouvir que o prega, siga o que erra. Com efeito, o diabo é um mestre perverso, pois, com frequência, mistura coisas falsas às verdadeiras, de modo a ocultar, com a aparência da verdade, a prova da fraude. Além disso, não apenas os demônios, mas também os que foram curados por Cristo e os apóstolos diante da paixão, recebem a ordem de guardar silêncio sobre ele, para que, uma vez pregada a divina majestade, a dispensação da paixão não fosse atrasada. Por outro lado, de acordo com a alegoria, no fato de ter saído o Senhor da sinagoga e se ter retirado para a banda do mar, prefigurou-se a salvação das nações, em direção às quais, pela fé, ele dignou-se de ir, tendo abandonado a Judéia por conta da perfídia. E de maneira conveniente, as nações agitadas
pelos diversos circuitos dos erros são comparadas à instabilidade do mar. E uma grande multidão de diversas províncias o seguiu, pois pela pregação dos apóstolos recebeu ele benignamente muitas nações que vinham em sua direção. Já a barca que no mar serve ao Senhor é a igreja, reunida entre as nações. Por causa da multidão, para não se cumprir, sobe na barca, pois, fugindo das mentes turbulentas dos homens carnais, alegra-se em ir em direção aos que desprezam a glória deste mundo e em com eles fazer morada. De outra parte, é diferente cumprir o Senhor e tocá-lo, pois comprimem-no quando com pensamentos ou obras carnais perturbam a paz, na qual reside a verdade. Tocam quem pela fé e pelo amor recebem-no no coração. Por isso aqueles que o tocaram são contados como salvos. Segundo Teofilacto Diócrida. Já em sentido moral, os herodianos, isto é, os homens carnais, querem matar Cristo, pois Herodes se traduz como coberto de pele. De outra parte, os que saem de sua pátria, isto é, do modo carnal de ser, seguem Cristo e suas chagas são curadas, isto é, os pecados que ferem a consciência. Jesus em nós é a razão que preceitua que nossa barca, isto é, o corpo, lhe sirva, de modo que as perturbações das circunstâncias não esmaguem a nossa razão. Que as palavras vivas deste Evangelho ecoem em nossos corações.